Para ser bem-sucedido em uma guerra, é necessário, antes de tudo, compreender suas razões políticas. Não compreender as razões e forças políticas envolvidas pode significar estar derrotado, antes mesmo de enviar suas tropas ao campo de batalha. Clausewitz, um grande general prussiano, já analisava a questão da guerra segundo a ótica política. E o que isso tem a ver com a gente? Muito, porque a primeira coisa a analisar ao montar um negócio, ou antes de montar um negócio, é saber como se opera esse mercado. Antes mesmo de eu entrar, eu preciso conhecer muito bem todas as forças envolvidas. O mercado cliente, o mercado fornecedor, o mercado concorrente e, inclusive, a influência do governo neste mercado. Sem conhecer esse ambiente, eu não tenho como aumentar as minhas chances de sucesso, porque estarei operando no escuro. Como posso implantar um negócio se não conheço como os concorrentes agem neste mercado? Vamos começar a nossa análise de mercado. Para tanto, escolhi um exemplo que permita que você, como estudante, acompanhe comigo o raciocínio. Qual é este exemplo? Nós vamos estudar a implantação de uma escola de informática no centro de uma cidade de porte médio, mas que tem uma grande população que necessita deste serviço. E por que vamos fazer isso? Para associar cada conceito a um resultado. Assim, quando você for elaborar o seu plano de negócio, pode recorrer a esse material para comparar as análises. E também escolhemos um personagem para acompanhar a gente nesse processo. Este será o empreendedor da nossa escola de informática. Seu nome é Thales. Não esqueça que vamos analisar mercado cliente, mercado fornecedor e mercado concorrente, sem deixar de prestar atenção no que o governo, com as suas políticas públicas e toda a questão de legislação está inserida neste ambiente. Muitas pessoas se perguntam, por onde eu começo? Como eu faço uma análise de mercado? Bom, precisamos ir em busca de informações, é assim que fazemos uma análise de mercado. Precisamos ter em mente que existem dois tipos básicos de informações, dados secundários e dados primários. O que são dados secundários? Tudo aquilo que eu coleto de outras fontes. Como assim outras fontes? Quando eu acesso dados no IBGE, por exemplo, e lá estão descritos a população de um município, quantos são homens, quantos são mulheres e por faixa etária, isso se chama dados secundários. Alguém já coletou e disponibilizou para você. Um outro exemplo de dados secundários são pesquisas já realizadas em associações ou mesmo por universidades. Está disponível para que você consulte. Por outro lado, em alguns momentos eu preciso de pesquisas específicas sobre o meu ambiente de trabalho. Para isso, utilizo dos dados primários. O que é dado primário, então? Eu ir direto à fonte, coletar a informação. Um exemplo de dado primário é quando eu preciso saber o hábito de consumo de uma determinada faixa da população com relação a um produto. Isso se chama coletar dado primário. Eu vou e busco essa informação diretamente na fonte. Dentro dos dados primários, eu posso utilizar dois tipos de pesquisa, como os principais. Primeiro, a pesquisa quantitativa. O que é uma pesquisa quantitativa? Quando o resultado dela é um número. O grande exemplo da pesquisa quantitativa é a de intenção de votos. Se pesquisa pessoas no Brasil todo, perguntando em quem elas vão votar, e assim temos um resultado percentual. Fulano tem tantos por cento da intenção de voto, um número ao final. Na pesquisa qualitativa, por outro lado, me interessa muito mais do que um número, mas saber algo a mais. Costumamos comparar a pesquisa qualitativa a um filme. Eu preciso ver várias cenas para entender o que está acontecendo. Enquanto na pesquisa quantitativa, temos ela como uma foto. Vejo que aquela é a situação. Como exemplo de pesquisa qualitativa, temos o que grandes empresas fazem ao buscar os hábitos de consumo dos seus clientes. Reúne um grupo de pessoas e disponibiliza um produto para que elas testem naquele momento e elas vão falando o que sentem ou o que pensam quando fazem isso. Pesquisas qualitativas são mais caras que pesquisas quantitativas, por isso
é mais comum para empresas e empreendedores de pequenos negócios utilizar a pesquisa quantitativa e não a qualitativa. Mercado cliente. Começamos por quem vai consumir os seus produtos. Podemos dividi-los em dois grandes grupos, pessoas físicas e pessoas jurídicas. Cada um deles tem uma abordagem diferente e uma forma diferente de tratar. Mas para o nosso projeto, temos o quê? Uma escola de informática que vai atuar oferecendo esse serviço para pessoas. Portanto, o nosso cliente é pessoa física. Para muitos empreendedores, é uma atividade extremamente prazerosa, porque eles podem conversar com as pessoas, andar no ambiente, vivenciar um pouco do que está acontecendo e, a partir daí, coletar as suas informações. Por falar nisso, há uma discussão entre você coletar a informação e de como você vai fazer isso. Muita gente acha que você precisa, sempre que vai coletar uma informação, estabelecer uma pesquisa estruturada, ou seja, montar um questionário. Mas os especialistas de pesquisa dizem que não. Você também pode fazer isso de forma informal, o que eles chamam de observação informal. Que é o quê? Vou para o ambiente, olho um pouco, faço as minhas anotações. A diferença é que quando eu faço observação informal, não necessariamente eu tenho números ao final. Mas vamos entrar agora na análise mesmo do cliente, porque eu preciso responder a primeira pergunta. Quem é o meu cliente? Para entender melhor sobre o mercado cliente, vamos ouvir o que Thales tem a dizer. Thales, você já definiu o seu cliente? Sim, e já fiz a descrição. Quer saber qual é? Sim, por favor, leia a descrição demográfica. É pra já. Meus clientes são jovens entre 18 e 30 anos, com renda acima de R$1.000, sem distinção de sexo ou profissão. E também são solteiros e não são responsáveis pelo sustento de uma família. Ótimo, Thales, está muito bem elaborado. Vamos estudar um pouquinho mais a respeito disso. A análise demográfica ajuda a gente a definir o perfil estatístico do nosso cliente, ou seja, quem é ele, de forma que eu possa fechar os olhos e conseguir enxergá-lo realmente, quem é o cliente, para que eu possa montar uma estratégia de marketing, uma estratégia de vendas focado nesse cliente. Quais fatores determinam a compra? Se já definimos quem é o meu cliente, preciso saber o que leva ele a comprar meu produto ou consumir meu serviço. E este é o ponto que dedicamos a isso. Preciso saber dele o que leva ele a comprar. Será que é preço? Será que é promoção? Será que é oportunidade? Preciso estudar cada ponto que se leva em consideração na compra. Para tanto, nada melhor do que me passar por cliente ou mesmo conversar com clientes, perguntando para ele, por que você consome este produto e não aquele? O que te levaria a consumir este produto? Muitos empresários, quando têm novos produtos ou novos serviços, que são aqueles que não estão ainda disponíveis naquele mercado, costumam apresentar para os clientes e perguntar para eles, quanto você pagaria por isto? E assim, eles têm condições de analisar a percepção do cliente sobre o seu produto. Na pesquisa feita pelo Thales sobre os fatores decisivos de compra, vários itens apareceram e nos chamam a atenção. Dois deles eu gostaria de destacar para os senhores. O primeiro deles diz respeito ao preço. Preço é um fator importante para esses clientes, porém não é determinante. Eles até estão dispostos a pagar um pouco mais, mas para ter o serviço que desejam. Isso está associado a um outro item que apareceu na pesquisa também. Demonstrou que este tipo de cliente gosta de professores que conheçam da sua área de atuação. Significa professores que também conheçam do ambiente de trabalhos para que possam aproximar a empresa do curso. Qual o tamanho do mercado-alvo? Agora já definimos o cliente, já sabemos o que ele leva em consideração para comprar. Mas qual é o tamanho deste mercado? Um bom começo é você procurar em anuários estatísticos informações sobre este cliente e a partir daí fazer algumas avaliações até segmentar, chegar ao perfil do seu cliente. Segmentação pode ser um termo novo para você, mas de modo geral significa o quê? Fatiar esse mercado em cada parte para que eu possa dizer, eu atendo este tipo de cliente. Sabemos que quem tenta agradar todo mundo não consegue agradar ninguém, então vamos focar num cliente só. Thales, ao fazer a segmentação, procurou identificar o seu cliente. Fez de que forma?
pesquisou no anuário estatístico da sua cidade e identificou 350 mil habitantes. Ao final, estratificando, ele chegou a 2,2 mil pessoas que poderiam ser seus clientes. A partir do quê? Definiu renda, o público dele tem uma renda específica, idade, pessoas que moram ou trabalham no centro da cidade, ou seja, várias estratificações levou ele àquele público. Isso é importante porque define as nossas estratégias e ajuda também na avaliação dos concorrentes, porque precisamos definir se essa fatia de mercado está sendo atendida ou não pelos nossos concorrentes. Qual a tendência para este mercado? Precisamos analisar para onde vai, o que vai acontecer com ele. Neste momento pode estar bom, estar favorável a investir, mas daqui a pouco pode não estar mais. Precisamos estudar o que vai seguir neste mercado, para onde ele vai. Estudos de entidades, estudos de instituições como o Sebrae ajudam muito a gente a saber para que lado vai esse mercado. Thales, ao fazer essa pesquisa, também levantou vários pontos. 2 deles se destacam. Ele identificou que é um mercado crescente. Por quê? Porque as pessoas têm uma tendência de cada vez mais terem computadores nas suas residências, já ninguém mais trabalha na sua empresa sem um computador, portanto, há uma grande necessidade das pessoas aprenderem a respeito disso. Por outro lado, também identificou que este é um mercado que as pessoas tendem a aprender sozinhas. Então, cursos básicos já não são mais algo atrativo aos clientes, porque eles aprendem em casa. Eles estão procurando cursos que possam dar um plus, algo a mais para eles no seu mercado. Também verificou que precisa olhar com muito cuidado os cursos à distância. Existem vários deles e cada vez as tecnologias se tornam melhores e mais atrativas para que as pessoas possam estudar em casa e não precisem ir até uma escola de informática. Thales precisa ficar preocupado com isso e avaliar quais são os cenários num futuro próximo ou mais distante. E não esqueça, você tem que desenvolver uma estratégia para atender o seu cliente. Então, quando você analisa o mercado cliente, quem vai comprar o seu produto, você está pensando em como vai fazer para tornar mais fácil a venda do seu produto ou do seu serviço. Concluído o estudo do mercado cliente, vamos nos dedicar ao mercado fornecedor. É importante conhecer sobre fornecedores para ter uma boa ideia de como funciona esse mercado e se vamos ter condições de adquirir as mercadorias e os serviços que precisamos. Quais matérias-primas e mercadorias são necessárias? Preciso pensar nisso no meu negócio. Mas pode dizer, mas vou consumir tanta mercadoria e tanta matéria-prima que se eu fizer uma lista, isso se torna um trabalho exaustivo e sem resultado. É verdade, o que interessa para a gente é saber o que é essencial no meu negócio, o que é factível em termos de custo, aquilo que é muito caro ou vou despender muito recurso para consumir, ou aquilo que tem poucos fornecedores, portanto preciso estudá-lo com mais cuidado. Faça uma lista das principais mercadorias e serviços que você vai necessitar. Coloque por ordem de importância aquilo que é essencial para a sua operação e aquilo que é um pouco menos importante. Quem fará o fornecimento? Agora que eu já sei o que eu preciso comprar, preciso estudar de quem vou comprar. Vamos fazer uma lista dos principais fornecedores. Se houverem muitos, concentre-se naqueles do qual você fará compras maiores. É importante estudar neste momento as condições de pagamento, os lotes mínimos de compra, uma série de pontos que estão ligados ao fornecimento. Você deve conhecer histórias de empresas que foram implantadas e na hora de comprar não conseguiram comprar mercadoria por causa de lote mínimo. Isso é um ponto muito importante no estudo. Por quê? Ao fazer o levantamento, empresários identificaram que poderiam comprar, por exemplo, 500 unidades de um produto. Mas depois de implantada a empresa, viram que para novos clientes, novas empresas formadas, aqueles fornecedores só aceitavam lotes mínimos de 2.000 unidades. Ao chegarem a esse dilema, tiveram um grande problema de caixa, porque era necessário comprar as 2.000 unidades e pagar à vista, coisa não prevista no plano por uma falha de levantar maiores informações sobre o fornecimento para empresas novas. Cuidado, é isso que você tem que estar atento. Depois de ter a lista de fornecedores e suas condições de operação, faça um ranking.
com pontos positivos e negativos, para que você possa escolher os melhores fornecedores para você. Agora, mais uma vez, vamos ver se Thales fez o dever de casa. Sim, não terei grandes problemas, pois vou comprar o material básico para as aulas no mercado local. Minha única preocupação ainda é quanto aos professores, pois ainda não sei como selecioná-los. Nem sempre temos todas as informações num determinado ponto da elaboração do plano de negócio. Vamos ter a oportunidade de discutir isso de novo mais à frente. Vamos analisar agora o mercado concorrente, um fator determinante no nosso negócio. Eu já ouvi gente dizer que não tem concorrente, o que é um absurdo. Todo mundo tem concorrente. Mas você já deve ter ouvido falar nisso também. Ah, eu não tenho nenhum concorrente. Se você não tem nenhum, alguma coisa é estranha nisso. Ou você não conseguiu identificar os seus concorrentes realmente, ou então este produto ou serviço que você está querendo oferecer não tem nem mercado, porque não tem concorrente envolvido no negócio. Para a gente estudar o mercado concorrente, precisamos fazer algumas perguntas e também usar de muita criatividade para conseguir as informações, passando por vezes como se fosse o nosso cliente, o próprio cliente desse concorrente. Eu lembro uma vez de um empresário que resolveu conhecer um pouco mais sobre o seu concorrente no ramo de restaurantes. E o que ele fez? Ele foi lá almoçar naquele restaurante, demorou mais do que era o esperado e depois, ainda ao final, na hora de pagar a conta, começou distraidamente a fazer algumas perguntas, comentando que o restaurante era bonito, que tinha muitos clientes, que as pessoas deveriam atender ali a muitas pessoas e servir muitas refeições. E ele contou depois que a surpresa dele foi grande, porque a pessoa que estava lá no caixa, o dono, comentou sobre a empresa, falou inclusive sobre a quantidade de refeições que faziam e até quantos empregados ele tinha. E foram informações cruciais para este empresário na elaboração do seu plano de negócio. Quais são os concorrentes? Faça uma lista dos principais concorrentes que você tem e não esqueça dos concorrentes substitutos. É comum as pessoas não se preocuparem com concorrentes substitutos. Por exemplo, se eu tenho um restaurante e, num determinado momento, alguém abre uma casa de shows na cidade, isto é um concorrente substituto. Mas por quê? Porque as pessoas tratam ir a um restaurante ou mesmo ir a um show como sendo uma atividade de lazer e elas têm pouco recurso muitas vezes para isso. E se elas vão na nova casa de show, provavelmente não irão ao seu restaurante naquela semana. Um outro exemplo muito interessante é o das videolocadoras, que desenvolveram estratégias comerciais para dias que a seleção brasileira joga, porque naquele dia ninguém loca fitas. Certo? É um concorrente substituto, o jogo de futebol concorrendo com o filme que você vai assistir. Vamos ouvir de Thales como foi a pesquisa do mercado concorrente. Muito interessante. Descobri que tenho mais concorrentes do que imaginava. Sério? E como você fez para realizar a pesquisa? Da forma mais simples e direta, a lista telefônica. Lá encontrei 12 escolas no centro da cidade. Tinham mais na lista, mas liguei para todas e descobri que várias não funcionam mais. Muito bem, Thales, está de parabéns. Obrigado. E encontrei mais uma empresa, que não estava na lista. Foi quando resolvi andar pelas ruas do centro para visitar cada um dos concorrentes. Como vocês viram, Thales nos deu uma deixa. Por que estudar os concorrentes? A partir do momento que ele foi em busca dos concorrentes e analisar cada um deles, encontrou mais um. Ao estudar os meus concorrentes, o que eu estou fazendo? Analisando os seus pontos fortes e fracos, erros e acertos. Eu quero conhecer muito bem cada um dos meus concorrentes. Costumamos dizer que um bom empreendedor conhece até o que o seu concorrente consome no café da manhã. É verdade, precisa saber de cada ação sua para poder tomar uma decisão. Lembro de um caso de um empreendedor que implantou uma panificadora num determinado bairro e ao começar a operar ele baixou o preço do pãozinho para fazer uma campanha e conseguir clientes. O concorrente que lá estava instalado também baixou o preço, menor do que o dele. E ele fez o quê? Analisando que poderia ainda assim cortar parte da sua margem, reduziu mais ainda o preço. E qual foi a surpresa dele?
o concorrente dele baixou significativamente o preço. Eu lembro que era uma campanha mais ou menos do seguinte: se você trouxer 4 moedas de 1 centavo, você leva o pão por isso. E, além de conseguir troco, ele estava realmente agindo para reduzir o mercado. O fato foi que isso demorou uns 3, 4 meses nessa disputa. E esse novo empreendedor do novo negócio não conseguiu suportar essa guerra de preços e acabou fechando a sua empresa. Mas ele não sabia de uma informação muito importante. Este seu concorrente não dependia só deste negócio, tinha outros negócios e ganhava dinheiro com eles. Consequentemente, ele poderia disputar uma guerra de preço por longos meses. Não interessava, porque poderia suportar perdas. Nosso empreendedor, então, entrou numa luta que já estava perdida desde o início. Com quem estou lidando? Faça um ranking dos seus concorrentes. Uma boa ordem para fazer esse ranking pode ser o volume de vendas, para você identificar quem manda neste mercado. Uma outra possibilidade é você fazer esta análise a partir da qualidade. Quem são os concorrentes que melhor atendem aqueles clientes naquele mercado? Uma outra forma é fazer um ranking distinguindo eles pelo tipo de serviço que eles oferecem, ou produtos que comercializam, ou o tamanho da loja. Não importa, utilize o ranking que melhor atenda a você. Ter um ranking permite a você que faça um estudo mais acurado e possa acompanhar os empreendedores concorrentes sempre que algum deles fazer uma movimentação no mercado. Pesquisar o mercado concorrente, fornecedor e cliente exige muita persistência. Você não pode desistir logo na primeira barreira que você encontra. Faça um trabalho acurado de levantamento de informações e pense o seguinte: sempre há algo novo para saber, tanto do meu concorrente, quanto do meu fornecedor, quanto do meu cliente. Esteja atento às mudanças do mercado, à entrada de novos concorrentes ou à saída deles. Eu lembro de um outro caso em que o empreendedor não sabia que tinha um novo concorrente no mercado. Como isso aconteceu? Através de uma pesquisa feita por um grupo de estudantes da universidade que eu pude acompanhar. Eles visitaram o primeiro empresário e perguntaram como estava a situação de mercado. E ele disse que estava ruim, as pessoas não estavam mais indo almoçar no seu restaurante. E ele tinha perdido 20% do seu público, mas achava que isso era por conta da recessão e das pessoas não terem dinheiro. Essa mesma equipe, por incrível que pareça, entrevistou um outro empreendimento, um outro restaurante próximo àquele, uma rua atrás, que não era visível para o concorrente, um concorrente não enxergava o outro. Ao fazer a pesquisa com aquele concorrente, o que ela descobriu? Descobriu um fato interessante. A pessoa disse assim: o mercado não poderia estar melhor. Eu estou vendendo uma grande quantidade de refeições que vem crescendo nos últimos 3 meses, mês a mês, desde que eu abri. Ao comparar as diferenças entre um e outro, verificaram que o que estava faltando para um era o público que tinha se deslocado para o outro. E aquele empreendedor não estava acompanhando o mercado e não sabia que tinha um concorrente na sua região. Vamos discutir a influência do governo. Você pode estar se perguntando, mas governo não é um mercado? Até agora estudamos mercados. É verdade, porém, decisões do governo influenciam no mercado como um todo. Decretos, leis, normas, todo dia temos algo novo na legislação e como empreendedor precisamos estar atentos a isso. Conheço muitos casos de empreendedores que ao iniciarem os seus negócios nem sabiam ao certo quais impostos deveriam pagar. Isso é uma temeridade, porque se você não sabe o que você tem que pagar, não sabe a que leis você está sujeito, você pode ter sérios problemas, inclusive ser preso por isso. Conseguir esta informação é fácil, porém muito trabalhosa. Vamos ouvir de Thales como foi buscar informações sobre o governo. Está certo novamente. Deu um trabalho enorme conseguir as informações, mas depois que achei o lugar para perguntar, foi fácil. O que você descobriu? Eu descobri que tenho que registrar a empresa em vários lugares: junta comercial, prefeitura do município, secretaria de fazenda, INSS e até no sindicato patronal, que eu nem sabia que existia. E o que mais, Thales? Que após escolher o local de instalação da escola, precisarei ir à prefeitura para conseguir um alvará de funcionamento. Muito bem, Thales. E sobre políticas e legislações específicas para o seu setor, o que você descobriu?
Descobri que várias leis interferem no meu negócio. Parabéns, Thales. Trabalho completo. O que é importante para a gente com relação a governo e sua influência no nosso mercado? Nosso próprio Código Civil no Brasil diz o seguinte: a nenhum indivíduo é dado o direito de não conhecer a lei. Então você não pode dizer que não sabia que deveria atender àquela norma ou que teria que ter pedido um alvará nos bombeiros. Precisa sim saber de toda a legislação que envolve o seu negócio. Inclusive, no Brasil existe muita legislação de incentivo e que as pessoas não acessam por não conhecerem. E é óbvio que ninguém vai lá dizer para ela que ela poderia pagar menos imposto. Assim, devemos estudar toda a legislação que envolve o nosso negócio. E a legislação também vai estar agindo sobre o mercado consumidor, o mercado fornecedor e o mercado concorrente. Como dica de estudo, acessem o site do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Destine um bom tempo a pesquisar e navegar por este site. Vão encontrar informações importantes e essenciais para o seu negócio. Bom estudo! Na aula de hoje, aprofundamos nossa pesquisa estudando a análise de mercado. Todo plano de negócio começa com análise de mercado. Precisamos saber onde estaremos inseridos ao iniciar nossos negócios. Identificamos o mercado cliente, fornecedor e concorrente. Mercado cliente, para quem vamos vender, mercado fornecedor, quem vai nos fornecer o material que precisamos, e mercado concorrente, quem vai disputar conosco o mercado cliente. E por fim, observamos a influência do governo nos negócios. Estudar a influência do governo pode ser o resultado do sucesso ou do fracasso dos nossos empreendimentos. Bons estudos! Caro tutor, esse trabalho desta aula é extremamente importante para as demais aulas que os alunos vão fazer. Portanto, incentive eles a realmente levantarem todos os dados sobre os seus negócios, inclusive compartilharem essa informação entre todos.